Vieira. Vamos perceber como é que o Benfica está há 10 anos à frente de todos os outros. É a pergunta que o Paulo Vieira coloca a propósito deste tema. Vamos avançar para um outro tema que tem a ver precisamente com o pedido de instrução que foi pedido pela defesa de Paulo Gonçalves relativamente ao processo Etopeira e lendo aquilo que veio a público através da imprensa, diga-se de passagem, Francisco, ficaste com a ideia de que tudo é assim tão normal, isto é, oferecer camisolas, bilhetes e uma série de outras coisas, é assim tudo tão normal? No pedido de instrução do Paulo Gonçalves e pelo que é conhecido pelas notícias que foram escritas na semana passada, a tese do Paulo Gonçalves resume-se a 3 frases-chave. Educação não é corrupção, simpatia não é tráfico de influência e amizade não é crime em parte alguma do mundo civilizado. O que é que será entrar, violar em seu benefício e da entidade para a qual se presta trabalho, violar o sistema informático da justiça? O que é que será? Será por amizade? Será por urbanidade? Por simpatia e por educação que se faz isso? O que se nota nesta altura é, por um lado, o Benfica tenta demonstrar que o Paulo Gonçalves agiu de modo próprio e que o Paulo Gonçalves nunca exerceu cargos diretivos no Benfica. Isso é verdade ou não? No documento que o Benfica apresentou, no documento instrutório que o Benfica apresentou... O Benfica também pediu a instrução, não é, do processo. A tese do Benfica é a seguinte. Acresce que dos autos não resulta uma única alegação de facto que permita afirmar que as funções de Paulo Gonçalves eram equiparáveis às de um diretor. Mais à frente, diz, perante o exposto, isto é, a ausência de factos que permitam sequer indiciarmente apontar para qualquer função ou ato de liderança por parte de Paulo Gonçalves enquanto foi colaborador da Benfica SAD e, naturalmente, as efetivas funções para que foi contratado e exercia, resulta manifesto que não se encontra verificada a posição de liderança exigida. Portanto, o Benfica afirma e reafirma que o Paulo Gonçalves não tem nenhuma função de liderança, o que é uma redonda mentira, porque toda a gente sabe a importância que o Paulo Gonçalves tinha na estrutura do Benfica. Ao ponto de representar o Benfica em vários. Lá fora, não é? Mas é o próprio documento de instrução do Benfica, elaborado, pensamos nós, pelo Messi, o Ronaldo e o Neymar da advocacia, no ponto 498, lê-se o seguinte. Ao que se acabou de afirmar, importa acrescentar a natural confiança que a Benfica SAD tinha de ter na pessoa que encabeçava a sua área jurídica. Encabeçava a sua área jurídica e, como toda a gente sabe, é verdade, e não tinha uma posição de liderança, não era equiparável a diretor. Ora, encabeçava a sua área jurídica, me parece-me que era, no mínimo, o diretor jurídico. Com as devidas diferenças, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, quem é que encabeça a área jurídica? Por acaso até é um administrador, que é o Dr. Adelino Caldeira. Portanto, a área jurídica de uma SAD, de um grande clube, não é dirigida por o Tratador da Relva ou pela Águia Vitória. De certeza que não é a Águia Vitória que dirige o departamento jurídico do Benfica. Como eles dizem, isto deve ter passado, não devem ter lido bem, porque eles próprios acabam por confirmar no documento de instrução que o Paulo Gonçalves encabeçava a área jurídica. Sim, encabeçava a área jurídica e, evidentemente, que tinha uma posição de liderança e, evidentemente, que é equiparado a diretor. Mas nós não vamos entrar aqui numa discussão jurídica porque não estamos habilitados a isso, nem isso interessa. Mas parece-me também que nem sequer é necessário, pela atual lei, que ele seja diretor. Parece-me que não é, mas eu não vou entrar por aí. A outra tese do Benfica ainda é mais surrealista. A outra tese do Benfica é que oferecer bilhetes era o desígnio da SAD do Benfica e de todos os funcionários. Oferecer bilhetes. Como assim? Eles estão lá para oferecer bilhetes.
Eu não sei como é que ainda há benfiquistas que compram o Red Pass e compram bilhetes, são os patetas. Peço muita desculpa, mas são os patetas, porque o desígnio daquela gente toda é oferecer bilhetes. Se não reparem, no que se refere ao interesse da parte do Benfica em ter a casa cheia, nos jogos em que antecipadamente se sabe que tal não é expectável, a testemunhar na Zagalo ainda relata que dentro do clube há um incentivo dirigido a todos os colaboradores para que contribuam ativamente no sentido da assistência dos jogos do Benfica em casa ser a maior possível. O que diz ter impacto em diversas realidades, seja na questão de apoio à equipa no relevado, seja na vertente dos contratos de patrocínio. Nessas circunstâncias, não será de estranhar que toda a máquina do Benfica tenha incutida a ideia de oferecer quantos bilhetes seja possível oferecer. O desígnio da Benfica SAD e de todos os funcionários do Benfica é oferecer bilhetes. Mas nesses bilhetes também está incluído o lugar de estacionamento. Curiosamente, todos nós lemos notícias em que o administrador Domingos Soares Oliveira procurava pôr travão e era muito criterioso. E o próprio Paulo Gonçalves, quando queria oferecer bilhetes aos Nuno Cabrais destas vidas e aos Ferreiras Nunes e aos Ricardos Costas e tal, pedia a quem? Pedia a quem? Ao Sr. Presidente. Pedia ao Luís Filipe Vieira, que respondia com uns ok's. Todos nós estamos lembrados dessas coisas. Todos nós lemos essas notícias em muito lado. Em muito lado. Toda a imprensa, as televisões fartaram-se de noticiar esse tipo de coisas. O Paulo Gonçalves reportava ao Luís Filipe Vieira porquê? Porque o modelo que existe, e não há outro conhecido, nos clubes de futebol em Portugal, sejam SADs, não sejam SADs, estejamos a falar do futebol contemporâneo dos dias de hoje, estaremos a falar do futebol de há 50, 60 ou 70 anos, os modelos de organização são modelos presidencialistas. Portanto, o presidente tem sempre a última palavra e a última responsabilidade. Seja para o bem ou para o mal. Seja nas contratações que se fazem para os diferentes setores do clube, seja em coisas aparentemente tão comezinhas como oferecer bilhetes para obter informação de processos, em troca de informação de processos, que foi isso que aconteceu. Depois, o Benfica ainda tem a tese de que o Paulo Gonçalves agiu de moto próprio. Sim. Pois, mas essa tese só surgiu no início de setembro. Porque o Paulo Gonçalves foi detido para ser interrogado e para conhecer as medidas de coação estipuladas pelo juiz. Foi detido e interrogado em março. Em março, o país inteiro ficou a saber de que é que o Paulo Gonçalves era suspeito na altura, mais tarde veio a ser acusado. Toda a gente veio a saber, a SAD do Benfica veio a saber o que é que a SAD do Benfica fez? Elogios atrás de elogios. E reforçou o profissionalismo. Manteve-se em funções. Ora, se o Paulo Gonçalves estava a agir em moto próprio, a manchar o nome da Benfica SAD daquela forma, a Benfica SAD só tinha uma coisa a fazer se não tivesse o rabo preso. Era dispensar o Paulo Gonçalves. Com justa causa. Porque não cumpriu sequer. Com justa causa. Não, só quando veio a acusação é que há pressa e agora estão a tentar embrulhar as coisas de que o Paulo Gonçalves agiu por moto próprio. Portanto, nós agora estamos perante uma situação que é a seguinte. Acho que é mais ou menos claro para toda a gente que o Paulo Gonçalves está em maus lençóis. Está em maus lençóis, porque isto é demasiado claro e demasiado evidente. O Paulo Gonçalves vai estar disposto a imolar-se em favor do Benfica e do Luís Filipe Vieira? É que o termo imolar-se é figurado, obviamente, mas podemos estar... o imolar-se pode querer significar o cumprimento de uma pena de prisão efetiva. E há alguma coisa que compre a nossa privação de liberdade?
Portanto, aqui vamos entrar neste processo e neste sim é possível ter uma noção temporal das coisas, porque como existe um arguido em prisão domiciliária, o José Silva, os prazos continuam a ser urgentes. A informação que nós temos é que o processo foi entregue ao juiz Ivo Rosa. Curiosamente, hoje o Conselho Superior de Magistratura entendeu que o processo, a Operação Marquês, que é daquela dimensão colossal, nós conhecemos, sim, e que também saiu por sorteio ao juiz Ivo Rosa, e que ele teria que ter exclusividade. Portanto, só vai ficar tudo. Segundo uma notícia que li no Observador, os outros casos do Ivo Rosa ficarão com a juíza Ana Pérez, que será deslocada para esse tribunal. E este provavelmente ficará também com a juíza Ana Pérez. Como existe um arguido em prisão domiciliária, os prazos são mais curtos. Têm que ser cumpridos. Continuar a beneficiar da condição de processo urgente. Eu julgo que o prazo termina nos primeiros dias de janeiro. Portanto, a decisão de haver ou não julgamento ou não? Acho que termina nessa altura. Portanto, nós, até ao início do ano, seguramente saberemos se há julgamento, com certeza que vai haver. O que não sabemos é se com todos os arguidos como está, ou não. E aqui a questão... Ou com novos. Novos não sei se é possível. Não sei, estou a dizer, não sei mesmo. A Benfica SAD está a apostar tudo em que o Paulo Gonçalves vá a julgamento, o José Silva vá a julgamento, vá tudo a julgamento, imolem-se todos em benefício do Benfica, porque é assim, por exemplo, o José Silva já pagou muito caro esta brincadeira, porque ele já esteve lá não sei quantos meses dentro, e agora está em prisão domiciliária, que é mais simpático do que estar na prisão, mas não é liberdade. E vai continuar também a imolar-se em prol do Benfica. E, por outro lado, o Benfica está a tentar saltar fora. Descolar. E, para isso, contratou aqueles advogados tidos como geniais, mas que, recordo, escrevem aqui que... Encabeça. O Paulo Gonçalves e que o Benfica tinha natural confiança na pessoa que encabeçava a sua área jurídica. Palmas. É o que eu acho que merece. Pedro, não estará também o Paulo Gonçalves aqui, esta estratégia do Paulo